Fala, meus irmãos do canal de Venda Sagrada, tudo bom com vocês? Espero que sim. Rapaz, vamos lá. Primeiramente, deixa eu falar com vocês aqui. Já dá aquela curtida, compartilha, tá? Espalha nos grupos, espalha no WhatsApp aí, tá? Qual é o nosso propósito aqui? Nós estamos aqui diretamente de Portugal, né? Como vocês sabem, a gente está aqui no processo aqui de tanto fazendo os trabalhos, fazendo jogos, quanto também estudando um pouco sobre a origem dos nossos guardiões. A história de hoje é um pouco macabra, cara. Eu não sei se seria próspero contar ela, mas eu acabei de chegar do Terreiro das Bruxas. É uma cidadezinha, é um sítio aqui próximo, chamado sítio, localidade. Hum, né? É um sítio aqui próximo em que ali se conta sobre umas mulheres. Parei na padaria e perguntei sobre o porquê, né, da origem desse nome. E aí tinha uma senhora perto e ela, por que eles querem saberes? Aí eu falei, não, eu sou de um canal do YouTube, eu vim aqui para saber um pouco da história de Portugal. Como que vocês conseguem manter esse lugar tão lindo, né? Um lugar tão histórico desse jeito. No Brasil, né, as pessoas às vezes não dão valor à sua história, e aqui vocês valorizam muito. Eu gostaria de saber sobre essa localidade. Perguntou, mas você veio direto aqui pra cidade? Eu falei, não, eu tô indo pra. Como é que é o nome do lugar? Esqueci o nome agora. Tava indo lugar pra esse lugar. Não é Setúbal, não. Tava indo pra esse lugar e parei aqui pra ver isso aqui, essa cidade. E ela começou a contar a história sobre pessoas que não eram, né, nunca foram, não foram da Igreja Católica. Eu tô me privando, tá? Pra saber o que eu vou falar. Sempre foi chamado de bruxas. Então ali havia muitas mulheres que não praticavam o catolicismo, mas sim o curandeirismo, a reza, né? O ato de você rezar, né? Rezar a espiela caída, fazer. Já viu aquelas rezadeiras? Então, eram bruxas na época, né? Chamado de bruxas. Todo mundo que era contra a Igreja Católica era herege, era bruxa. Nessa mesma história, ela falou sobre um castelo. E falou de um cara que chegou nesse castelo. Então agora começa a história. Agora começa um pouco do relato, né? Eu estou indo atrás dos Exus mais conhecidos, desses nomes, das origens dos nomes. Não é só, minha pombogira gosta de beber champanhe e o padê com frutas. Não é só isso. Quem é sua pombogira? Porque ela merece ser chamada de pombogira. Porque ela é confundida, se não me engano, a pombo, como é que é? Pombogira, aquela que traz o caminho no meio da como é que é? A mensageira daquele culto, Pombogira, né? Aí o pessoal, não, mas é uma corruptela de Pambuzila, né? Que isso aquilo que é o feminino de Exu, né? Isso aquilo, beleza. Nós estamos indo atrás da origem. Quem foi Seu Tranca-Rua, quem foi Maria Mulambo, quem foi Sete Sais, quem foi Maria Padilha. Nós estamos voltando atrás disso. Então, virão pessoas com histórias, com isso, aquilo outro, mas o importante é que eu tenho como verdade para mim e trago para vocês aqui do canal. Sacou? É para vocês. Se vocês entenderem isso como uma verdade, like. Se vocês entenderem como uma não verdade, dá dislike. Simples assim, tá bom? Desde já agradeço. Vamos embora. Tudo começa com esse rapaz. Esse rapaz a história dele é meio limitada. Conta-se a história dele aqui e da onde que ele veio. Mas não conta como ele veio. Sacou? Conta a história dele aqui e da onde que ele veio, mas não como ele surgiu aqui. Como ele sai de lá para cá. Para cá que eu falo é Portugal, né? Para Portugal. Não só Portugal, e aí, né, andarilho, vai que vai, mas a história dele sai de cá para cá. Como sai daqui para cá, não se sabe esse relato, né? Fica perdido tem um corte na linha do tempo aí desse homem, né? E contando da história daqui. Primeiramente, né? Vocês têm que entender uma coisa. Muitas das vezes, um apelido
a forma pejorativa de chamar alguém, ou até um adjetivo, né? Quando ela não é procurada saber e é só chamada aquilo, vira um nome. Vira um nome, né? Exemplo, todo mundo me chama de Júnior. Mas qual é o significado de Júnior? Filho, isso aí. Filho, né? Se é indicado como filho, então eu não tenho um nome próprio, eu tenho um nome do meu pai, Antônio César Brito Júnior. Porque o nome do meu pai é Antônio César Brito, ok? Então, saber o significado do nome também traz um pouco das suas origens. E eu quero saber sobre a minha origem. Eu tenho duas, né? Nós brasileiros, nós temos duas linhagens. Não, duas, na realidade são três. São três linhagens, né? Você tem a linhagem brasileira, você tem a linhagem africana e você tem a linhagem europeia. Sacou? Porque nós estamos aqui na Europa. Então, saber a sua origem europeia faz muito bem para você entender a sua origem dos seus deuses da Europa. Sacou? Vamos lá, vamos recapitular novamente. No culto tradicional iorubá, lá eles cultuam os antepassados deles e os ancestrais. Tá? Então lá na Nigéria se cultua o orixá porque são antepassados deles. É o avô, é o bisavô, é o tataravô, sacou? Essa é a realidade. E lá no Brasil? Aí no Brasil, como é que se faz? Você só cultua o seu antepassado mais distante, que é o lá da origem africana que você teve na mistura sua, sanguínea, ok? E a origem brasileira, Júnior? O índio. O índio. Os primeiros brasileiros são os índios. Não todos. Mas isso é história. Então, o índio brasileiro, o índio, tá? Ele sim é a primeira raça de brasileiros. A segunda leva vem com misturas de dois povos, os de origem africana e de origem europeia. Na nossa vida dentro do espiritual, nós temos que alinhar esses destinos, formar essa pirâmide corretamente. Temos que formar essa pirâmide correta. De um lado, do outro e aqui. E aqui em cima. Sacou? Então nós temos a origem africana, essa ponta. Nós temos a origem brasileira, essa ponta. E origem europeia, essa ponta. Formando esse triângulo, a trindade. Então, sabemos sobre o orixá, porque já estudamos aqui no canal sobre o que é orixá. E agora chegamos nessa fase de saber sobre a nossa origem europeia. Eu não tenho origem europeia, Júnior? Peraí, cara. Se você tem Silva, Santos, Brito, Cavalcante, Oliveira, se você tem esses sobrenomes, você vem de uma origem europeia. E aí é que está o problema. Você se preocupa com no seu DNA lá africano, mas esquece aqui dos seus mais próximos, aqui da sua carga genética muito mais próxima, europeia e brasileira. Sacou? Por isso que é tão grande no Brasil o culto, né, da Umbanda, e Quimbanda e Jurema, porque fala sobre essa parte brasileira. Mas a questão de, quando se fala de ancestrais com nome de origem europeia, vocês têm que entender que o cara saiu da Europa, do continente Europa Ocidental, Oriental, tanto faz, mas ele saiu dessa parte. Europa Oriental. Não sei, eu falei assim, mas nem sei se tem que estudar um pouco mais. Então, na parte de cima, né, do nosso hemisfério, vem a parte da Europa. E aí é que a gente tem que se agarrar nessa parte aí. Esse vídeo vai ficar bem longo, de repente eu faço ele em 2, 3, 4 vezes, mas para vocês entenderem. Para quê? Para eu chegar num dos espíritos mais conhecidos no Brasil, tá? Um espírito que tem uma essência de justiça, tá? O espírito que ele tem a essência também de feiticeiro. Da origem que ele vem da Costa do Marfim. Ele surge, a família desse cara surge lá na Costa do Marfim. E ele, especificamente, vem parar aqui na Europa, principalmente em Portugal.
Aí aqui em Portugal ele faz a família dele, a história dele. Lá em Portugal, a família dele era uma família de feiticeiros. Lá em Portugal. Lá em Costa do Marfim, é chamado de feiticeiros. Só que feiticeiro é chamado de várias formas. Exemplo, na Nigéria, feiticeiro é chamado de Oxô. No Brasil, é feiticeiro. Aqui em Portugal é chamado de bruxo. E na Costa do Marfim? Tudo isso aí para enrolar o nome do cara. Na Costa do Marfim ele é chamado de marabu. Os marabu, na realidade é marabu, os marabu são intitulados, chamados, né? Os feiticeiros. Procure um marabu. Procure um feiticeiro. Sacou? Ele vem de uma linhagem de feiticeiros. De uma linhagem de marabus. Chega aqui, nesse trâmite, né? Quando ele chega aqui, isso a papo de 300 a 400 anos atrás, chega seu marabô, ele chega aqui em Portugal, ele já não é, ele tem um nome, ele é chamado pejorativamente pelos portugueses de bruxo, porém, o bruxo marabô, feiticeiro, né? Bruxo marabô. Esse marabô sai de um adjetivo e vira um adjetivo próprio, um nome. Vira nome. Eles perguntaram, quem é você? Eu sou o marabu, da cidade de tal. Então ele é marabô, o nome dele é marabô. Beleza, até aí tudo bem. Então a origem de marabô, a família dele sai da Costa do Marfim, vem parar em Portugal. Em Portugal, ele se difunde. De que forma? Próxima cidade aqui, perto, a história conta sobre um grande feiticeiro, que é um feiticeiro que chegou nessa cidade, tá? E o cara, ele vivia de colher ervas e vender ervas. Ele colhia ervas e vendia ervas. Sacou? Então ele ia no meio do mato, colhia algumas ervas que ele reconhecia essa erva como uma propriedade muito boa dentro dessa cidade, dentro da mata, e levava para essa cidade. E lá era como se fosse um hortifruti, um verdureiro. Um cara que vendia verdura, alfaces, couves, né? E assim vai. Né? Então ele vendia muitas ervas. E dentro dessas ervas, quem queria saber sobre alguma coisa, ele trazia uma explicação. Pô, isso aqui é o poejo, isso aqui ó, faz muito bem para você, para pessoas que estão encatarradas, etc e tal. Bem na época, cara, que tinha muita doença. Existiam muitas doenças naquela época. Né? A saúde na Europa era muito precária mesmo. Por isso que eles dão muito valor aqui à saúde. Para você se tratar aqui no médico, aqui é um arrombo no coração, na alma. Né? A saúde aqui é muito cara. Nós brasileiros reclamamos, mas quando você conhece o restante do mundo, você vai entender que a gente reclama de barriga cheia. Tá? O SUS é uma maravilha perante a saúde pública daqui. Por isso você tem que pagar. É igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos todo mundo paga saúde, porque saúde tem preço. Saúde tem preço. Porque ela não tem, sabe, ela não tem valor. O valor dela é inestimável. Mas então para você ter aquela saúde que você perdeu comendo demais, bebendo demais, fumando demais, fazendo coisas horríveis, acidentes, etc., você tem que pagar por isso. Se você chegar aqui e for tratado, se você não tiver o registro aqui, igual o SUS aqui, que é um nome, se você não tiver aqui, você acaba se ferrando aqui, pagando aqui muito caro. Muito caro uma consulta. Um dentista aqui é 40 euros só para ele olhar sua boca. 40 euros. Entendeu? Para um salário mínimo de 705 euros. Então, é um desfalque muito grande. Muito grande. Tá? E ainda vejo pessoas bestas ainda acreditando que vai vir para a Europa, a vida vai mudar. Mas tá bom. Foi isso numa das metas também de muito vai vir para a Europa. Vai mudar de país e diz que a vida vai mudar. Assim também foi os nossos antepassados. Conhecido como Exu e Pombogira. Ele sai de um lugar querendo melhorias para outro lugar. Tem pessoas aqui em Portugal falando que vai para a Suíça. Porque na Suíça lá tem a vida melhor. Tem gente lá do Brasil que fala que não quer vir mais para Portugal, nem para a Espanha, quer ir para a Suíça, porque a Suíça paga bem. Você tem que entender que quando você muda de lugar, você muda. Você zera, você é um neném. Você zera quem é você. Você pode ser muito bom aí no Brasil. Chega aqui, você não é ninguém. Você não é ninguém, você não é ninguém. Essa é uma das paradas que as pessoas não entendem. E isso já lá de trás, não é inventado agora não. Isso é já lá de trás. Seu Marabô, quando ele chega aqui em Portugal, ele achou que teria uma vida diferente.
Até porque ele era grande, ele era fortão. Então ele queria, porque queria fazer parte do exército daqui, né? Da Guarda Nacional daqui, né? E tudo mais, mas não é assim. Você não entra assim, não é assim, né? Naquela época ainda, assim, né? Então o que acontece? Nessa brincadeira, ele começou a fazer o quê? Como a família dele é uma família de feiticeiros, Marabou, e na Costa do Marfim significa isso, né? Feiticeiro. Ele vem para cá e ele tem essa facilidade com as ervas. Ele tem essa facilidade com as ervas de entender, né? E isso ele fazia o quê? Começava a vender de cidade em cidade. Então é como se ele botasse num carrinho de mão, na carriola, né? E sair levando aquilo ali e vendendo de porta em porta. Parava na cidade e começava a vender até ele chegar nessa cidade próxima ao terreiro das bruxas. Pessoas que não tinham tanta influência católica e tinha essa parada mística europeia, que aqui é o berço da parte mística, né? A Europa é o berço dessa parada, tá ligado? A África é o berço da feitiçaria mediante a orixá e etc e tal, os antepassados, mas pra cá tem o seu outro lado, e esse outro lado que a gente está estudando. Então vamos parar de enrolação. Nessa brincadeira toda, o seu Marabou ele começou a conhecer cidades, até chegar nessa cidade aqui próxima, que eu vou botar na descrição do vídeo, tá? Que eu não anotei aqui, tá? Eu não anotei, mas... Deixa eu ver se tem uma foto aqui, se eu tenho tirado de algum lugar. Não, aqui não. Ai, cara. Só tirei foto do castelo. Então o seu Marabou chegou a essa cidade e ali ele viu que vendia bastante as ervas dele. Muitas mulheres vinham procurá-lo, né? Vinham procurá-lo. Nisso tinha um rei, né? E sua rainha aqui próximo. Tinha seu rei e sua rainha aqui próximo. Que eles viviam ali. Era um castelo muito grande, muito forte, muito poderoso. Vocês vão ver na foto, depois eu vou botar. É muito forte, muito bom, mas era um reino mais pacífico, sabe? O norte de Portugal ele é um pouco mais pacífico, né? Era usado mais como concentração de quartéis, prisões, né? Então era um lugar que não vivia no meio da guerra como Lisboa e assim vai, né? Como o sul de Portugal, né? Mas tinha os seus perigos. Então ele chegou e viu que estava vendendo bem, coisa e tal, bababá, e tinha o seu rei e sua rainha. Só que rumores contam-se o seguinte: houve, né, uma traição dentro do castelo. Mas para a gente chegar nessa traição, vocês têm que entender como é que surgiu. Surgiu com esse vendedor. Esse vendedor estava ali vendendo as ervas e, né, um dos mensageiros do castelo chegou até esse vendedor, falando que a rainha tinha ouvido falar do nome desse verdureiro que vendia muitas ervas medicinais que ajudavam as pessoas, né? E essa rainha mandou procurá-lo. E aí ele sentiu lisonjeado e foi atrás dessa mulher, né? Foi atrás dela. Então foi levado lá pela guarda real, chegando teve uma reunião ali com ela. E ela falou assim: ó, a situação é a seguinte: o meu esposo, o meu marido, o nosso rei, ele sofre com alguns problemas de saúde e gostaria que o senhor já tentei com vários feiticeiros, vários bruxos aqui da área e de outros lugares e nenhum conseguiu resolver essa doença dele. Gostaria de saber se o senhor tem essa capacidade. Era o papel da rainha de cuidar do seu rei, né? E aí ele foi lá, visitou os aposentos real, né? E o rei estava acamado, estava em cima da cama. E ele foi lá, fez os exames dele, olhou, fez as macumbas dele, soltou uma fumacinha aqui e ele falou: olha só, ele tem problema tal lugar e eu vou ministrar para você um banho, tá? Um banho e um elixir para ele poder, uma bebida para ele poder beber e isso vai melhorar, tá? Na realidade, o que se conta é que na época ele estava tendo diabetes e problema no pâncreas. Então ele estava ficando no fígado, ele estava com hepatite, cirrose hepática, sei lá, uma porra assim, tá? Foi isso que mais ou menos se contaram, tá? Se contou. E aí ela falou assim, então beleza. E aí ele, tá bom, saiu do castelo, foi lá, caçou as ervas lá, ministrou uma erva, usou o dom da feitiçaria que ele tinha, tá? As palavras mágicas, e levou para a rainha. Tá aí tudo bem. A rainha levou e como ele ministrava, falou assim, a cada 3 horas você dá um pouco dessa bebida para ele beber e todo final do dia você vai lá e dá um banho, né? Dá um banho nele. É um banho nele, tá? Pode colocar ele em imersão nesse banho. Bota ele dentro da banheira, bota
essa mistura aqui de ervas, deixa ele lá durante os 10 minutos, a água vai estar quente, vai esfriar no corpo dele, o corpo dele vai absorver isso aqui para limpar, tá, a pele dele também. Você tem muita infecção por falta de banho, né, pela questão da impureza aqui da própria cidade, que a cidade era muito suja. Né? Tá bom, nessa brincadeira, né, ela entendeu que ele já sabia do que ele estava falando e falou para ele se ele pudesse manter ao redor para ela sempre estar em contato com ele. Ele falou, beleza, tá bom, passa um dia, uma semana, 2 semanas, quem aqui levanta? O rei. O rei ele melhora, se revigora novamente, né? E ela fala, olha, eu consegui achar um grande feiticeiro e esse feiticeiro ele ministrou seus remédios. Eu acho que devemos mantê-lo aqui. O rei falou, claro, me apresente esse rapaz. Quando chega aquele negão, né, moreno, alto, grande pra caramba, né, em torno dos seus 1,90 m para o povo português, né, o povo baixo, de estatura baixas, né, medianas, de mediana para baixo. E aí falou que ele se apresentou, falou de onde que ele veio e que veio para tentar fazer a vida, né, fora da Costa do Marfim. A família dele era muito procurada para essas questões de. Como é que eu posso dizer? A mãe dele era especialista em tratar meninas que tinham filhos fora do tempo. Então ela fazia retirada disso. Sacou? Então, os marabus eram muito procurados para questões de problemas de fertilidade e também problemas de gravidez. Tem coisa que a gente não pode falar porque senão pode dar strike, né? Então, não sei se essa palavra pode constar aí no algoritmo. Então, ela tirava. Era uma família de tirar os bebês. Outros eram outros feiticeiros que faziam pactuações para a riqueza, né? O Jumarabu, na Costa Marfim, era procurado muito para pactos de riqueza e muitas das vezes era feito com crianças. Tá? Então sempre foi uma galera muito feiticeiro, muito pesado, sabe? Aos olhos da gente, hoje em dia, no século XXI, era muito pesado esse tipo de magias. Mas sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, sempre vai acontecer. Sempre vai aparecer um relato de alguém que sumiu, né? De ser humano que fez isso, aquilo. Muita gente some aí, gente, por sacrifícios. O nego leva nego para sacrifícios. Isso são relatos, né? Para daqui a pouco eu falar que eu sei de alguma informação, não sei de nada. Né? Isso em terras africanas, eu estou falando em terras africanas, não estou falando no continente Nigéria, no país Nigéria, estou falando no continente africano. Existe muito ainda sumiço de pessoas para rituais macabros e etc e tal. E a família dele era especialista nisso. Chegando aqui em Portugal, ele resolveu ter um outro significado de vida, tá? Mas a essência dele sempre puxou a essa questão de pactuação, de sangue derramado, né? Tá bom. O rei chamou e se apresentou com o e falou, pô, eu gostei muito do que você fez, você salvou minha vida perante esses feiticeiros que eu mantenho aqui perto de mim. Gostaria de te fazer uma proposta, te oferecer um emprego para trabalhar aqui comigo. Você vai ter moradia, você vai ter a comida que você quiser, o dinheiro que você quiser e também as mulheres que você quiser. Marabu falou, demorou, tamo junto. E assim ele aceitou. Dentro desse castelo, ele vivia mais ao pronto tanto do próprio, na verdade, do império, ali, do castelo. Era pro rei, pra rainha, para os guardas e para tudo. Ele era muito procurado lá dentro. Se tornou muito amigo de muita gente, né? Inimigo de ninguém. Tirando os feiticeiros que tinham raiva dele porque ele tomou o lugar desses supostos feiticeiros, falsos, né, feiticeiros, que estavam próximo àquela cidade, né? Próximo àquela cidade. Então, ele ficava muito no castelo, mas ele não queria morar lá dentro. Ele quis ficar próximo ali, tá? Ter uma casa. Ele queria ter uma casa. E conseguiu ter uma casa com o rei e deu uma casa para ele, tá? Onde ele vivia essas mulheres, né? Mais desapegada da situação. Mais desapegada de tudo, né? Da religião. E aí era chamado o terreiro das bruxas. Em que essas bruxas nunca deixaram homens nenhum entrar em seus rituais. Como todo lugar é assim, né? Todo lugar é assim. Mas Marabu, com a sua lábia, com seu jeito diferente português, um jeito mais acolhedor, o povo do Costa do Marfim é muito parecido até com os brasileiros, né, mais sorridente, ele conseguiu essa cativação dele, apresentar um pouco dos trabalhos dele, da família dele, para essas bruxas. Tá bom. Vida que segue. Vai passando dias, meses, anos,
E ele começa a ver que a rainha começa a ter muita briga com esse rei. Essa rainha teve muita briga com esse rei. Essa rainha, ela começou sabe, a ter estresses imensos com ele, briga de casal, né? Mas lembrando, gente, é na época imperial em que o homem manda e a mulher obedece, né? Mas a mulher tinha sua voz. A mulher tinha sua voz dentro do... A rainha tinha sua voz nos conselhos para o rei, tá? A melhor conselheira do rei. E aí começou a ter muita briga e ela foi e chamou Marabu. Marabu, a situação é a seguinte: eu já não tô me dando muito bem. Desabafando com ele, né? Já tá por tanto tempo dentro da família já. Eu não tô muito bem já com meu marido, coisa e tal, bababá. E, poxa, isso tá me atrapalhando muito no meu caminhar. Atrapalha muito, sabe, no bem-estar aqui dentro do reino. Eu não consigo fazer minhas visitas, né? Minhas visitas na aldeia e tudo mais, só porque ele encrespa demais comigo, ele é muito chato, né? E aí o Marabu olhou para ela, né, uma mulher bonita, mais nova, né? Ela se casou com 13 anos, né? E naquela época, acho que ela, na média, assim, ela estava com isso em torno dos seus 18 para 19 anos, né? E o seu marido muito mais velho do que ela, né? Lembrando que ela ela sai do país dela de origem, essa rainha. Ela sai porque foi meio que um tratado entre a Espanha e a Portugal, nessa linhagem, naquela época, para guerras, etc., para questão econômica, né? Então, ela foi prometida a esse rei, ela se casou com ele, tá? Foi obrigada a conviver com aquele cara meio nojento, meio velho para ela, né? Mas era assim que era, né? Então, ela vinha de uma origem de nobres, tá? Porém, ela se torna muito mais nobre quando ela se casa com esse rei. Esse rei começa a encrespá-la com ela. Ele tinha as amantes que ele bancava ao redor né? As amantes ao redor dos castelos, da coisa, mas isso não era o problema na época. O problema é como ele tratava ela, né? E aí ela chamou, ele gostou de ter conversado isso com ela, desabafou, já tinha um grau de intimidade, e ela falou: eu gostaria de saber como é que a gente pode reverter essa saúde toda que você trouxe para ele. Marabu ficou, se sentiu meio ofendido e ao mesmo tempo lisonjeado por procurar para essa situação. E ela prometeu a ele que isso ficaria só entre os dois, né? Prometeu fidelidade a esse tratado, esse pacto com ele, mas ela precisava se livrar daquele problema. E aí, babá? Como é que vai? Como é que se destrincha essa história? Se destrincha de uma forma. Ele vai, fala que vai pensar. Pensa, tá? Pensa. E manipula. Faz a manipulação de algumas ervas tóxicas, porém que não consiga ser vista como um envenenamento, né? Porque existem várias formas de você ver como é que a pessoa está envenenada, desde a salivar demais, as pontas dos dedos, né? Ao olho. Então, era um rei, né? Então, não ia passar batido. Os médicos da época iam procurar saber o que houve para esse cara do nada morrer. Então, teve que ser ministrado, né? Tinha que ser manipulado uma medicação correta para que aquilo fosse matando ele pouco a pouco. Pouco a pouco. Então, essa mulher foi lá e recebeu da mão dele, né, essa garrafa. Essa garrafa ela tinha que esconder. Dentro dessa garrafa tinha algumas ervas, tá? Uma dessas ervas, usada em excesso, é chamada beladona. A beladona, ela é tanto usada no culto de Pombogira, de origem dessa Pombogira, dessa rainha, né? E a beladona, ela em excesso, ela causa isso, ela causa o envenenamento, né? Por ser tóxica. Mas ela mesmo assim deixa alguns vestígios. Então, para isso, ele teve que ministrar alguma coisa que escondesse esses vestígios. Sacou? Então, só para vocês entenderem que a primeira fase aqui, Marabu, que é chamado, é assim que é chamado os feiticeiros, na Costa do Marfim, vem para Portugal, como todo trabalhador, gente. Sem fantasia. É a pura realidade isso. Isso foi a história mística que a dona Maria Tereza, não sei de onde, a senhora lá, ela acabou falando enquanto eu bebia 2 cafezinhos que custou-lhe o meu olho da cara, né? 2 cafezinhos que eu perguntei sobre a cidade.
ela falou sobre essa parte. E engraçado que nessa parte que ela tá falando, o coroa que tava lá, que eu perguntei para ele, ele não gostou muito do que ela tava falando, ela ficou com um carão, e mesmo assim saiu fora, né? E eu sentei e comecei a conversar com essa senhora. Queria ter gravado como eu tenho, mas não dava, né? Não dava. Né? Então, na primeira fase, fala desse homem que sai da Costa do Marfim, vem para cá, se apresenta como feiticeiro, mas na língua dele, Marabu, né? Marabô, né? E ele vai para próximo a essa cidade, e na cidade ele começa a fazer o nome dele até o ponto que ele foi procurado pela realeza para um tratamento de saúde. Na segunda parte dessa história dele, ele agora foi procurado para envenenamento, para matar o rei, né? Com promessa de lealdade dessa rainha. Né? Ela vai lá e recebe dele essa garrafa e ela começa a ministrar essa garrafa na alimentação do rei. Ao mesmo tempo, ela começa a, como eu posso dizer, a encantar, né? A se deitar com o Marabu. Ela começa a trair o rei, né? Começa a trair o rei. E isso acaba trazendo muita ligação entre os dois. Os dois começam a ter esse envolvimento, esse relacionamento extraconjugal, né? Isso é digno de morte, né? É digno da morte. Tanto para ela, né? Quanto para o Marabu. Mas o Marabu quis nem pouco saber, já sabia que ia matar o velho mesmo, né? E ali, sempre nos secretos, eles se encontravam, né? E se acasalavam como os animais, né? Trazendo um amor. Fluiu dentro de Marabu um sentimento que ele nunca tinha sentido por ninguém. Sentimento de carinho, de amor, de tesão, né? Ele queria essa mulher como sua esposa. E ela fez uma proposta para ele porque ela via que ele amava ela, estava amando demais aquele encontro. Que quando aquele rei morresse e fosse diagnosticado que era uma morte normal, natural, ela teria direito de se casar novamente. E ela faria ele do rei dela. Agora imagina você, a mulher da sua vida, e você ainda ganha o título de rei, dono de uma cidade. Show de bola, né? Mas vamos continuar? Vamos continuar na segunda parte, porque já bateu aqui 33 minutos, tá? Espero que vocês tenham gostado até aqui o momento. Já vou gravar agora a segunda parte para subir o vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Então, vocês já entenderam quem é Marabu, não entenderam? Agora vamos ver o desfecho dessa história. Vamos que vamos. Desde já agradeço a todos vocês. Uhul!